Bom, acho que agora a gente já pode começar, né? São 8 horas em ponto e se a gente tem mantido aí a tradição de começar os eventos no horário, né? E terminar no horário, que a gente se propõe a fazer esse evento das 8 às 10, significa que possivelmente até um pouco antes das 10 a gente deve terminar, para não complicar a agenda de ninguém, quer dizer, tentar respeitar aí o espaço e o tempo, né? E também respeitando quem chegou no horário, a gente também tenta começar no horário, né? Então, primeiro, dizer aí a todos que é um prazer enorme estar aqui com vocês no nosso primeiro fórum, né, de empresários, ainda de uma forma virtual, né? A gente teve aí quase 100 inscrições, mas obviamente a gente sempre conta com as baixas, né? Afinal, algumas pessoas se inscrevem e não vão, a gente conta sempre aí pelo menos uns 50%, 60% que não comparecem. Então, a gente deve ter hoje aqui em torno de umas 40 pessoas, né? Já estamos aí com 27. Então, isso é um prazer para nós, novamente, estar com vocês. Espero que seja uma manhã agradável, né? Que a gente consiga interagir. Eu vou fazer minha apresentação, depois eu vou passar também brevemente a apresentação para o Gaspar e para o Yuri, que são os nossos sócios aqui do Celint, que atuam juntos, né? Nós todos atuamos juntos na área de desenvolvimento de governança para empresas. Temos vários projetos em andamento, vários projetos já concluídos, e com isso a gente achou interessante nesse momento compartilhar com vocês as lições aprendidas. A gente teve muita coisa aí nesses últimos 5 anos, né? Que a gente passou. Algumas das empresas que a gente desenvolveu estão aqui hoje, né? Então vão poder, inclusive, dar depoimento, vão poder desmentir a gente. Não, não foi bem isso, né? Então a gente vai poder interagir aqui e criar aí um evento legal. Bom, a maioria me conhece, alguns não, talvez metade dos que estão aqui não me conhecem. Eu fundei o Celint em 2015, né, com a propósito de formar conselheiros, quer dizer, o Celint tem uma trilha completa para conselheiros, e que nós tivemos a satisfação da semana passada ter os primeiros 7 experts em governança pelo Celint, que atingiram aí o ápice da nossa trilha de conselheiros, né? Então a gente está agora divulgando ao mercado esses 7 experts, e já temos pelo menos mais uns 15, 20 que estão aí no limiar também de atingir esse topo. Então, o Ciente nasceu com esse propósito de formar e preparar conselheiros. Estamos atingindo essa meta, né? A gente tem feito isso de maneira muito criteriosa, procurando trabalhar a qualidade ao invés da quantidade, né? Dado que a gente entende, né, que não é a carreira de conselheiro não é uma carreira que ela é mais elitizada, não é muito democrática no sentido, olha, vamos pegar uma pessoa de nível gerencial e se tornar conselheiro. Não, a gente entende que tem uma necessidade de pré-requisito. E com isso a gente veio desde 2015 formando e começando a desenvolver governança em empresas, né, fazendo tanto a implantação de conselhos, como pegar empresas que já têm governança e desenvolver e tentar descobrir formas de melhorar a governança. A gente está em projetos desse tipo, como eu falei, nesse momento, temos 4 projetos em andamento, e com isso a gente tem ganhado muita experiência, né, do que está acontecendo, principalmente no mundo das empresas de capital fechado. Quer dizer, a gente quase não atua com empresas de capital aberto, então as empresas de capital fechado, na maioria, são familiares, né? Então a gente vem, de fato, pegando essa experiência com um público bastante interessante, né, que essas empresas que vão de faturamento aí desde 10 milhões de faturamento anual até empresas de 3, 4, 5 bilhões de faturamento, ou seja, é um universo bastante amplo, né, que abrange aí as empresas que a gente chama de PMGs, pequenas, médias e médias grandes, né? Bom, então, quando a gente fundou em 2015, a ideia foi exatamente trabalhar a governança no Brasil, fazer com que a governança se desenvolva e procurando fazer um trabalho de qualidade, fazer um trabalho de escopo, né? E assim, o Serint está aqui hoje com vários sócios, né? Somos em 6 sócios, temos a equipe também, aqui a Girlane participando da equipe, a nossa gerente, cuja sede está aqui em Taubaté,
mas a empresa foi fundada no Rio de Janeiro, então a gente tem aí uma dupla nacionalidade, um pé no Rio de Janeiro e um pé aqui no estado de São Paulo, né? Enfim, e aí eu acho que é isso que a gente tem feito. Eu queria, feita essa minha breve apresentação, eu atuo também em conselho já há 26 anos, né? Já atuei em mais de 25 empresas como conselheiro, estou agora em 3 empresas como conselheiro, e nosso sócio também tem esse perfil de estar em conselhos e também terem sido executivos. Eu fui presidente de 3 empresas, duas abertas em bolsa, e com isso ganhei essa experiência de executivo e também como conselheiro. Eu queria passar também agora para o Gaspar e para o Yuri se apresentarem, né? Para falar um pouquinho um pouco do perfil de cada um de nós aqui da sociedade. Pode ser aí, Gaspar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muitos também já me conhecem. Eu tenho todo o meu background na área financeira. Trabalhei no varejo de bebidas e em telecomunicações, principalmente. Já atuo com governança corporativa há mais de 10 anos, e aí num portfólio bem interessante de empresas de capital fechado, empresas de capital aberto, tanto em conselhos como comitês. E aí é lógico, dada o meu background, um foco muito na área financeira, mas também buscando um pouco mais da inovação, né? De fazer a área financeira como uma área viabilizadora de negócios, e aí, com certeza, a gente precisa buscar a transformação digital da companhia. Atuo aí com o Celint há 2 anos, como sócio com um pouco mais de 1 ano e meio, além das aulas junto com o Vanderlei, dos projetos que nós fazemos juntos, também sou responsável pela parte do Alumni, né, que é tentar manter integrado todos os nossos alunos e desenvolver, né, de forma acelerada a carreira de conselheiro, já que dentro da área de empresas de capital fechado, a gente chama que é um greenfield, né? É uma área ainda pouco explorada e pouco conhecida por parte dos empresários da governança, e nosso propósito é justamente levar a governança para essas empresas, a construção de conselhos, para tentar transformar e perenizar os negócios. É um prazer estar com vocês aqui. Espero que seja uma manhã muito rica para todos. Obrigado, Vanderlei. Yuri. Obrigado, Gaspar. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês nessa manhã. Eu atuei em 3 empresas na carreira corporativa, né? Passei pela Iochpe Maxion, pela Ambev e pela Embraer. Na Embraer, foram 22 anos, né, atuando em operações e foi nesse ambiente que eu tive contato aí com o conselho de administração e conselho consultivo, né? Que essas duas características permeiam, né, a organização Embraer, né? Eu fiz a minha transição de carreira do mundo executivo para o mundo do conselho em 2020, fiz através do Celint, né? Eu fiz todo o meu desenvolvimento teórico de conhecimento de governança com o Celint. Nesse processo, o Vanderlei me convidou para ser sócio e CEO do Celint, né? Foi uma proposta irrecusável, né? Que uniu duas variáveis muito agradáveis, né? O mundo corporativo e o mundo da governança, né? E desde abril, né, atuo como CEO no Celint, né? O Vanderlei deu uma foto bastante bacana de como a organização atua hoje, e vocês fazem parte aí do que nós lançamos, né, que é o Fórum Anual dos Empresários, né, que é uma vertente que a gente passa a trabalhar mais fortemente aí a partir de agora. Então, bem-vindos ao evento aí. Espero que vocês tenham bastante proveito da manhã de hoje. Muito bem, obrigado aí, Yuri e Gaspar. Eu vou agora compartilhar a tela aqui da nossa apresentação, espero que já estejam todos vendo, né? Um minuto aqui. Bom, nosso fórum de empresários, então, tem início agora, né, com essa pequena apresentação. Qual que vai ser a dinâmica da manhã, né, dessas lições aprendidas no desenvolvimento de conselhos? Nós vamos ter aqui essas apresentações, que a minha, do Gaspar, e nós vamos fazer uma dinâmicazinha aí de 15 minutos com vocês, para a gente quebrar o gelo, né, quem está participando aqui. Depois nós vamos ter essa apresentação que eu vou fazer aqui sobre essas lições aprendidas, vão ser mais aí uns 30 minutos de slides mostrando esses aprendizados, né, que nós tivemos.
Depois nós vamos ter depoimento de dois empresários que montaram governança nas suas empresas um pouco mais recentemente, né? O Daniel Blanc, da Blavi, e o Ricardo Spinelli, da Connect Tech, já estão aqui conosco. Eu dou boas-vindas aí e bom dia aos dois, né, que chegaram. E cada um vai falar 10 minutos, um pouquinho sobre os seus negócios, o que eles aprenderam também, compartilhar conosco aí os pitfalls, né, as barreiras e aprendizados. E depois a gente vai abrir um debate. Nós vamos abrir um debate, aí teríamos aí uma meia hora. E aí eu peço para quem tiver as perguntas, levantando a mão aí no Zoom, usar o mecanismo do Raise Hands, que a gente vai tentando atender a todos. Se não der tempo, a gente vai pedir para vocês colocarem no chat a pergunta, porque depois a gente pode responder. Quer dizer, vamos ver como é que vai ser a dinâmica, né? Quanto tempo nós vamos precisar. Depois a gente faz aí uns 10 minutos de conclusões e acabamos às 10 horas, para que dê tempo aí de todo mundo poder voltar às suas atividades, enfim. E agora, quer dizer, então, o próximo passo, nós vamos fazer, então, essas apresentações em mini grupos. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que vocês possam se apresentar rapidamente. Nós vamos dividir aí em 7 grupos, e vocês poderem falar um pouquinho aqui, por que está aqui, né? Qual que é o interesse, muito rapidamente, para vocês conhecerem uma dinâmica de quebra-gelo, né? E também de networking. Vamos ver, vocês podem se conhecer, vai ser interessante. Nós temos aqui, de novo, perfil diversos empresários e alguns CEOs de empresa. Então, a gente tem um perfil aí bastante de alto nível, e a gente tem certeza de que todos vocês vão poder interagir e criar aí alguns vínculos iniciais, tá bom? Então, eu vou dividir aqui no grupo do Zoom. De novo, são 8h13. Quando for 8h28, mais, né, esse tempo mais bem estipulado aí de 15 minutos, a gente volta à plenária e eu continuo aqui com a apresentação. Combinado? Tudo bem? Então, até já. Estou dividindo aí em 7 grupos. É só vocês darem um OK e vocês vão entrar para a sala de conversa. Quais sejam o direcionamento, que é o grande ponto, né, da governança, o pool de talentos e a liderança. Como é que está a nossa liderança? Quem são nossos talentos? Como é que está a sucessão? A avaliação de desempenho? Como é que está a meritocracia, a remuneração? E, por último, né, a última classe de assunto é a classe da saúde da empresa. A empresa está bem? A empresa tem... Quais são os riscos que a gente tem? Como é que estão mapeados? A nossa situação financeira está boa? Enfim. E, obviamente, para montar esse arcabouço, né, para montar a forma de operar, é importante investir um tempo inicial. E é isso que a gente percebe com uma primeira lição aprendida. Não parta para montar o seu conselho começando por final. Deixa a etapa final por último, né? Faça primeiro as etapas iniciais, não é, Gaspar? Exatamente, Vanderlei. Eu queria salientar, né, muito que se colocou aqui. Rancharan fala que um conselho consultivo, né, a governança, ela pode ser uma vantagem competitiva ou uma desvantagem competitiva para o negócio, né? Eu acho que depende de vários fatores, mas fundamentalmente, primeiro, da composição do conselho. Quer dizer, não é simplesmente chamar executivos ou empresários de sucesso ou conselheiros. Você tem que entender qual é a necessidade atual da sua empresa de forma estratégica para selecionar as pessoas certas para essa posição, né? Experiência, conhecimento deles, né? E a pauta, né? Não dá para fazer reuniões aleatoriamente, sem frequência determinada e sem assuntos planejados, né? Então, se você tem que ter uma pauta e um calendário anual já definido, né? É lógico que essa pauta ela é estratégica, ela é uma grande trilha, né, para você ter orientação dos seus assuntos. Você pode enxertar de outros assuntos estratégicos na reunião também, mas saber o que você vai falar e quando é muito relevante, né, para se preparar, para estudar os assuntos, né, e para trazer necessidades da empresa para essa pauta, para essa discussão, para que elas não sejam vazias, né, para que tenham início, meio e fim e se desdobrem em plano de ações para a companhia, para que elas possam estar atuando de forma a atingir aquilo que é definido no seu plano. Perfeito. Então, assim, o grande ponto, esse arcabouço, como a gente tentou ressaltar, é criar todas as estruturas, os documentos, as dinâmicas, os papéis, para a gente poder conseguir realizar isso que a gente está falando, desse direcionamento, dessa visão dos talentos e dos riscos, né, da situação financeira, econômica e de saúde da empresa. Quando a gente faz isso, o que a gente tem observado? A gente tem inúmeros casos, alguns de vocês já fizeram nossos programas, principalmente o PFC, que a gente mostra isso. O valor da companhia
tenho casos aí que o valor quintuplicou em apenas 5 anos. Quer dizer, foi basicamente, a empresa vinha numa toada muito estável, mas aí começou a governança, começaram a tomar decisões sobre as coisas realmente importantes, impactantes, né, coisas que eram deixadas às vezes de lado, e aí o valor da companhia aumentou, o EBITDA tem casos que triplicou, lucro líquido, enfim, a gente percebe que, né, em alguns, não são em todos os casos, tem casos de empresas que já vêm muito bem gerenciadas e quando instala o conselho, obviamente, vai dar uma sustentabilidade para esse processo ao longo do tempo, é o que eu chamo de perenização adaptativa. A empresa começa a se perenizar pelo fato de ter um grupo, né? Não é mais uma pessoa só, um ou outro que estão ali na linha de frente, mas vários que juntos vão trabalhando esses resultados. A outra coisa é uma atuação sólida e sustentável, né? Então, vai ao longo do tempo, essa empresa vai ganhando solidez e se sustentando, né? Seus resultados se sustentando. E, obviamente, isso é alcançado por quê? Por causa desses papéis, dessas responsabilidades, né? Que a gente coloca, as alçadas estão claras, né? E é muito comum, como eu falei, às vezes um conselho montado logo no início, que ninguém sabe direito o seu papel, né? O que eu tenho que fazer? Qual é o limite? Eu decido sobre o quê? O que é decisão do corpo gerencial, do corpo diretivo da companhia? O que é decisão dos conselheiros, do conselho? O que é decisão da assembleia de sócios, né? E muitas vezes o que é decisão que a gente tem que transferir para o público externo, através de pesquisas, através de mecanismos, né, de que você possa trazer a voz dos stakeholders. Hoje está muito cada vez mais claro isso, né, trazer a voz do stakeholder para algumas decisões. Quando a gente estabelece essas alçadas, o que acontece? Eu tenho engajamento. As partes interessadas se engajam no processo decisório e, obviamente, isso vai trazer muito mais sustentabilidade, vai trazer muito mais probabilidade de sucesso. Então, quando a gente monta esse arcabouço e distribui essas alçadas, o governo estratégico está garantido para os sócios. E é isso que interessa. Eu quero saber como é que vai ser a companhia, eu quero saber dos resultados, eu quero saber como é que ela se posiciona, se ela é sustentável. Mas outras decisões que deveriam ser de outros públicos que estão muito mais próximos da resposta correta, ela deve ser distribuída. E isso talvez seja o grande ponto do processo decisório que a gente tem aprendido, né, que ajuda demais as companhias quando elas trabalham dessa forma. Isso facilita depois a sucessão, isso facilita uma série de outros aspectos que vêm a reboque, né? Os conflitos entre familiares vão se diminuindo, vão diminuindo não só porque os resultados vão ficando mais claros e mais palpáveis, como também porque cada um já sabe seus limites. Não tem aquela zona de confluência, aquela zona cinzenta onde um entra na área do outro, que causa grande conflito, que causa impactos emocionais, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, né, de empresa familiar. Então, primeira coisa, a lição empreendida, o arcabouço prévio é um passo importantíssimo, né? Outra lição aprendida, e vão me interrompendo aí, né, se vocês tiverem questões. Luiz, pode falar. Muito bom passar essa introdução. Eu vou citar um tema e você me corrige, por favor, se isso vai ser tocado mais à frente, mas eu acho que essa visão de criar todo esse mecanismo passa por um tema que é a cultura da empresa. Então, eu já vi situações, né, que você aqui, né, achar primeiro qual é o tom de cultura da empresa para você poder customizar uma relação de governança que seja alinhado com esses interesses e que tenha espaço para o contraditório quando você está criando esses conselhos e todas essas outras linhas de governança. É isso. Luiz, obrigado. excelente, excelente. Eu não vou falar especificamente de cultura hoje, não teria tempo, mas cultura é um dos assuntos da pauta, né? No meu livro, Conselheiro de Empresas, eu trago lá muito esse ponto de que cultura é um aspecto muito avançado, especificamente na montagem do arcabouço e do conselho. Uma das coisas que a gente observa, tá, é que não existe uma fórmula de bolo. Isso tem sido o erro das grandes consultorias. Elas vêm com o que a gente chama de melhores práticas. Está aqui as melhores práticas e aplica. Coloca lá os estagiários
de maturidade, né? Permitir que não vai permitir que a companhia possa montar o que a gente chama de uma governança evolutiva, né? A gente quer sempre um modelo ideal, um modelo que é campeão, que observe as melhores práticas. Mas para chegar lá, às vezes pode levar 5, 6, 7, 10 anos. Não é uma coisa imediata. Então, você tem que começar com o que é possível. Eu gosto de falar, tem que olhar modelos possíveis e mirar depois nos modelos mais campeões, né, nesses modelos que são recomendados, enfim. Mas você colocou um ponto muito bom. E na implantação, né, precisa estar bem consolidado com todos os sócios, com os controladores, que é o que você acabou de falar. O que acontece se não tiver bem consolidado, né? Se todos os sócios não estiverem observando e entendendo o processo, isso resulta em um boicote dos próprios, é um boicote dos próprios controladores e acionistas, que eles acontece de forma inconsciente. Não, eu quero a governança. E muitas vezes a governança, por fato de entender, né, que ela vai trazer resultado, ou às vezes até por pressão de fornecedor, pressão do mercado financeiro, vai se desenvolver uma governança que não funciona, né? E ali existe um boicote, vamos dizer assim, inerente do próprio acionista. Então, se a gente não estiverem alinhados, entendendo, aculturados, como você falou, né, Luiz, acontece esse boicote que vai acabar resultando num aborto. O que é esse aborto? Olha, a governança não funciona, olha, é melhor a gente voltar como estava. Então, esse processo de implantação, além de observar esse arcabouço, a cultura, todos os aspectos, né, das empresas, tem que estar os acionistas muito bem alinhados para que não aconteça esse tipo de problema de se abortar um processo que estava no seu início. Gaspar? Vanderlei, tem uma pergunta do Eduardo Tamburus, não sei se você quer falar agora, que é Sim. sobre a questão dos stakeholders. Mas antes, queria colocar uma coisa que é muito importante, que às vezes entra nessa questão da autossabotagem, né? Que é a questão do respeito ao legado que você já me colocou aqui, assim como o Luiz, né? E a gente tem que entrar e entender que a empresa chegou até aqui e ela tem todo o seu mérito, os empresários têm seu mérito, porque elas fizeram um negócio de sucesso, né? O que eles agora estão precisando é de uma ajuda maior para ir para outro patamar, né? Para poder se desenvolver, muitas vezes é crescer ou apaziguar a questão da sociedade ou se internacionalizar. E aí o conselheiro ele entra achando, e principalmente nessas consultorias que vem com a coisa quadrada, fechada, a gente tem que fazer diferente, porque eu sei fazer, que eu trabalhei em outras grandes empresas multinacionais e esquecem o que foi feito, né? Isso não pode acontecer, né? Porque isso vai estimular, lógico, né? O empresário que tanto fez, que tanto realizou de sucesso. Então, dentro da nossa cultura elite de governança, acho que é o principal é respeitar esse legado. O Vanderlei coloca muito bem no seu livro a questão do solve e coagula, né? É você pegar o que deu certo com outras coisas que podem ajudar a dar mais certo ainda e juntar essas componentes para que a empresa consiga evoluir e para a sua perenidade adaptativa, como a gente coloca sempre aqui. Então, acho que o respeito ao legado e saber aproveitar todo esse conhecimento, essa capacidade empresarial do empresário, né, da família empresário, é de suma importância para o conselho. É respeitar, né, a empresa, os empresários e saber evoluir em conjunto, né? Porque o conselheiro ele não sabe mais do que ninguém, ele tem uma experiência diferente e independente. E aí é juntar essas peças nessa nova engrenagem que vai estar ajudando a empresa a evoluir e a amadurecer. Não, você trouxe um ponto importantíssimo, né, que é exatamente o poder decisório do fundador, ele não é diminuído, ele é só maximizado e melhorado por conta, né, de uma interação maior. Então, o respeito e a reverência aos fundadores, ao fundador, né, é muito grande, você deve ser muito grande, por conta da capacidade que ele teve de sair do zero e chegar na empresa onde está, né, no ponto de ter uma governança. Então, isso é algo que a gente tenta observar muito, né? Que a governança não vem para diminuir, achar que aquele fundador não sabe as coisas. Pelo contrário, ela tem que vir somando, né? E fazer com que a experiência dele seja maximizada. Então, acho que está aí um dos pontos que a gente tem que observar muito
e que, se não observar, não vai funcionar. E é isso que a gente também percebe, como falou Gaspar, às vezes numa montagem muito apressada, você quer ultrapassar e falar, não, agora quem tem o poder é o conselho. Não é assim, né? Então, acho que... Fiasquete. Não, só reafirmando o que você está comentando, Passarella, isso normalmente pode acontecer também com a segunda geração chegando na empresa, né? Onde fala Sim, assim, meu pai já está velho, mas na verdade não leve em consideração, né, toda a jornada desse fundador da empresa, né? E a isso. ideia não é aposentar, pôr pijama no fundador da empresa, mas na verdade ele ocupar uma cadeira onde ele seja ainda mais estratégico do que está na operação. E muitas vezes não é fácil isso também para o fundador, né? Sem dúvida. Porque eu também já escutei de empresários aqui da minha área, né, quando a gente fala de governança, assim, pô, vocês querem me aposentar? Eu falei, não, rapaz, é justamente o contrário, né? É só esse Exata. comentário. Não, perfeito, bem alinhado aí com o que a gente está falando aí, tá? Exato, foi muito bom. Outro ponto, né, que a gente... Vanderlei, Oi, uma pergunta do Eduardo, né? Como o sim. conselho deve se relacionar com os stakeholders, né? Com todas as partes relacionadas, sem que isso pareça uma intervenção ao executivo? Tá, ótimo. Eu vou responder aqui. Enfim, o conselho, ele não está no dia a dia. Quem tem relação direta com os stakeholders são os executivos. Então, o conselho, ele deve cobrar dos executivos, ele tem na sua pauta anual os momentos de que os executivos tragam a voz dos stakeholders, seja por meio de uma pesquisa de mercado, seja por meio de uma pesquisa de produto, seja por meio de uma pesquisa de satisfação interna, de engajamento, de clima. Você vai trazer. Então, o conselho pede, né? E eu participei de vários conselhos de empresas grandes, e a gente, como conselheiro, tinha lá o momento de ouvir, né? E aí acaba tomando a decisão. Puxa, então quer dizer que o cliente gosta do produto que tem uma cor verde mais do que o azul? Ótimo, vamos direcionar nossa linha de produto para verde. Então, nada mais é, o conselho, nesse caso, nada mais é do que um catalisador. Quem tem que fazer a pesquisa é o executivo e quem tem que tomar a decisão em conjunto, ali conselho e management, sobre determinados aspectos que depois o management vai implantar. Então, o stakeholder é feito, não há nenhuma intromissão, né? Pelo contrário, há só uma ajuda e que isso não seja procrastinado, porque se você não tem isso na cobrança do conselho, isso acaba ficando de lado. Não, depois a gente faz. Não, depois a gente faz a pesquisa de engajamento, depois a gente vê tal. E, no final, essa voz importante que é desses públicos, que tem um poder de decisão sobre questões afeitas a eles, deixa fica de lado, né? Então, é assim que a gente traz a voz do stakeholder aí no processo decisório, né, geral, né, que a gente distribui para as partes, né? Então, outra lição aprendida é que a energia se dissipa fugindo de uma pauta propositiva. Isso também é lugar comum, até escrevi um post recentemente, foi esse fim de semana, né, sobre isso. O que é? Se você não tiver muita clareza, se os conselheiros não estiverem bem preparados, a pauta anual vai se dissipando, quer dizer, você vai perdendo a pauta anual de vista e vai introduzindo assuntos que têm a ver mais com a gestão para o conselheiro decidir. Ou seja, esse conselheiro vai se sentir à vontade, né? Então, tá bom, essa arena eu domino, a maioria foram ex-executivos, e vão acabar se sentindo à vontade. E o que vai acontecendo ao longo do tempo? O conselho e a governança perde a sua identidade, perde a sua razão de ser, que é trabalhar o valor, o direcionamento de longo prazo. Então, o que tem que acontecer, né, como lição aprendida, para que a pauta do conselho, aquelas três macro áreas importantes, não fujam? É preciso investir tempo e esforço continuado em educação. Quer dizer, os conselheiros, os acionistas precisam entrar num processo de lifelong learning. Para quê? Para que eles tenham uma recapitulação, uma revisão dessas ideias, do que eles precisam fazer, qual é o meu papel, né? Para que a pauta propositiva, a pauta do conselho seja sempre revitalizada e não se dissipar naquelas questões comezinhas do dia a dia ou até questões urgentes que deveriam ser tomadas de decisão da gestão, dos executivos. A outra coisa, uma assessoria eventual contínua, né? Os conselhos mais bem-sucedidos, eles têm uma pausa para olhar como é que eles estão trabalhando, para verificar se as suas práticas são as melhores, para ver se a energia não foi dissipada, para fazer avaliação de desempenho. Enfim, tudo isso a gente entende que
uma assessoria contínua ou eventual, em alguns casos, né, ela é extremamente interessante para poder manter a governança nos trilhos. Senão, é que nem a segunda lei da termodinâmica, né? A entropia aumenta e você vai perdendo o sistema, né? É preciso botar energia. Então, a energia é essa ideia aí do esforço continuado e disciplinado, né? Para poder alcançar isso. E por último, né? Aliás, o Yuri quer falar? Yuri. Vamos lá, só adicionando nesse ponto, Wanderlei, quando você traz a questão, né, da energia dissipada, né, e a fuga da pauta propositiva, a gente cai naquela armadilha da discussão no conselho que se torna operacional e foge da discussão que é justamente do plano estratégico da organização, né? Sim. Essa grande importância, né, de se ter uma pauta, né, de se ter assuntos definidos que serão discutidos no conselho, de se ter o material, né, em avançado, né, para que os conselheiros possam discutir e que se tenha um direcionamento na reunião propriamente dito, né, sempre focado na estratégia, né, para justamente separar o que é conselho estratégico e o que é da operação, né, que é do mundo dos executivos. Perfeito, é isso mesmo. E por último, né, a questão do coordenador focado. Toda reunião de conselho, todo conselho deveria ter ou um presidente, ou um governance officer, ou um coordenador nomeado entre os conselheiros externos, que ele fosse muito focado, muito voltado a trazer essa pauta de volta, né? Coordenar tempo, fazer ata, ver a pauta anual, inserir assuntos, conversar com os conselheiros, é alguém que faz o meio de campo. Quer dizer, alguém que está ali muito focado, tem experiência, né? Tem que ser alguém experiente, não dá para ser alguém pouco experiente, tem que ser alguém que conheça bem dinâmica de reuniões, que ajude a trazer o debate, a parar o debate quando ele perde o tempo, quando ele está se desfocando, né? Está indo para uma outra seara, descobrir mecanismos de melhorar a tomada de decisão. Vamos decidir depois, vamos marcar uma nova reunião, vamos decidir por e-mail, vamos trazer esse assunto para um comitê para se aprofundar. Tem que ter mecanismo, esse coordenador, que pode ser o chairman, pode ser o presidente do conselho, pode ser um governance officer, ele precisa exercer esse papel de trabalhar a reunião. Então, se a gente observa, né, essas três dicas aqui, que é um dos motivos dos conselhos se dissiparem energia, se a gente observar isso aqui, nós vamos trazer o conselho para o seu papel e ele vai contribuir ao longo do tempo. E olha como é importante fazer isso. Dado que a gente tem o potencial de ampliar o valor em N vezes da companhia, né, dado que a gente tem ali a chance de realmente trabalhar a criação de valor ao longo do tempo, por que não investir nesse processo? Né? E aí, como não tem uma medida de retorno tão clara como é um projeto de investimento em ativo fixo, então fica aquela dúvida, eu devo investir nisso? Mas a experiência tem mostrado, e tem várias pesquisas já mostrando, né? Tanto em empresas de capital aberto como nas empresas fechadas, por meio de estudo de casos, a gente tem que o retorno do investimento é muito bom, né? Desde que seja feito com a consciência, seja feito um processo maduro, né? Como a gente está trazendo aqui com essas lições aprendidas, tá? Outro aspecto, né, que a gente vê é a questão do próprio conselheiro. Há muitos conselheiros, embora poucos realmente preparados. E está acontecendo um processo, infelizmente, no mercado, de uma comoditização, né, dos conselheiros. Tem várias empresas saindo, buscando formação em massa, ou seja, são mais, toda a escola de negócio é uma escola e também é um negócio, né, que tem que ser lucrativo. O que nós estamos vendo é muitas escolas que são mais negócios do que escolas, né? Então, o que acontece? Vai buscar a massa e aí você não tem aquele conselheiro com pré-requisito, não passou pelo crivo de um processo estruturado, de estudar, de identificar, de debater. Então, outra coisa que a gente observa é que atuar em empresa aberta é muito diferente da empresa fechada. Então, se a gente tem que ter, primeiro, conselheiros bem preparados, a gente tem muita experiência nisso por conta de termos aí quase 900, hoje são 800, quase 850 que nós temos conselheiros que foram preparados pelos nossos programas, a gente tem uma base muito grande, né, de conselheiros, e a gente conhece, o nosso processo é muito mais high touch, a gente tem um contato muito forte com quem passou pelos programas, até conhecemos pelo nome quase essas 850 pessoas,
Então, a gente percebe, né, o quanto é o diferencial desses conselheiros que estejam preparados, que entendam a realidade das empresas fechadas. O Celint é voltado para as empresas de capital fechado, como eu já falei, e, ao mesmo tempo, é muito diferente da empresa aberta, porque a empresa aberta tem uma dinâmica já mais madura, já tem uma exigência, inclusive, pela CVM, né, de como ela tem que atuar. Né? Eu já atuei em empresas abertas, o Gaspar atua também em empresas abertas, o Yuri foi da Embraer, atuou lá no conselho, né, da Embraer, inclusive na China, foi do conselho da Embraer na China. Então, a gente entende, né, como que essa dinâmica é totalmente diferente. E esse é um erro. Não, eu vou trazer um conselheiro que é um ícone. Muitas vezes não funciona na empresa fechada. Se ele não estiver bem preparado, e aí esse é o final do processo, né, da montagem da governança, lições aprendidas. Primeiro, é todo o arcabouço, esses cuidados, a questão da energia que se dissipa, da montagem das estruturas que vão se relacionar, das alçadas, mas lá no final, vamos selecionar conselheiros, né, que estejam habilitados, preparados, que conheçam essa dinâmica, né, da empresa fechada. Esse é uma lição importantíssima, né, para todos aí. Outra coisa é que as empresas mais bem-sucedidas no conselho são disciplinadas. Elas têm em mente a questão da disciplina. Onde que existe essa disciplina? A disciplina de informações. O conselho trabalha com informações, é preciso ter processos que internamente alimentem os conselheiros das informações necessárias. Se o conselheiro vai para uma reunião sem saber o que está acontecendo, se ele vai tomar decisão sobre um projeto e ele não tem uma análise inicial do projeto, não tem dados, se ele vai analisar a saúde da empresa, mas não tem os balanços, os demonstrativos de resultado, fluxo de caixa, como é que ele vai poder tomar decisão? E às vezes acontece isso, no afã de fazer uma reunião, olha, vamos tomar a decisão sobre esse assunto aqui. Tá bom, mas como é que está isso, né? Enfim, nós não estamos no dia a dia. Então, os conselheiros precisam de informações. É óbvio que quanto mais a empresa é madura e quanto mais a empresa é estruturada, mais informações ela vai poder propiciar e, com isso, melhores tomadas de decisão. Outra coisa é a disciplina no ritual de reuniões. A gente não pode fugir de ter reuniões estabelecidas. A reunião do management, a reunião dos comitês, depois a reunião do conselho. Isso vai se desdobrar em reunião de diretoria. Enfim, um ritual de reuniões bem montado facilita demais o processo de governança. Essa é outra lição aprendida, né, que a gente tem nas empresas bem-sucedidas. E a questão de incluir comitês. Né? Você precisa, muitas vezes, sair do dia a dia do conselho, né? Sair da reunião de conselho com algumas missões para os comitês. Os comitês vão se aprofundar em determinados assuntos. Não quer dizer que eles vão tomar decisão, quer dizer que eles vão mastigar o assunto, trazer para o conselho e o conselho poder, então, tomar a decisão. Então, na grande maioria das vezes que a gente observa as empresas, ajuda na desenvolvimento de governança, a gente já indica 1, 2 ou 3 comitês para começarem, né, a ajudar a formatação e o trabalho do conselho. E, por último, né, o alinhamento de todos. Um conselho que trabalha alinhado, ou seja, que a gente tem um alinhamento mínimo, isso é possível através de reuniões fora da reunião de conselho, eventos onde as pessoas possam interagir, se conhecer e tal, e, ao mesmo tempo, fazer com que esse coordenador ele possa estar, obviamente, conversando com todos os elementos do conselho, fazendo com que eles tenham uma química inicial, né, uma química de relacionamento favorável. Isso não quer dizer que eles tenham que ser todos com a mesma ideia, muito pelo contrário. Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua visão, cada um tem o seu ponto de vista, mas que essas visões que são diferentes é que eu chamo de confronto versus consenso. Confronte as suas ideias, mas vamos chegar a um consenso de um caminho. Isso se chama alinhamento, né? Então, esse é o grande ponto do processo de tomar decisão. Lucas? Oi, Vanderlei, só queria um comentário. Acho que quando a gente fala de governança, a gente está falando, às vezes, bastante de perenização, de estamos olhando mais no longo prazo, mas quando a gente olha aqui esse slide, eu concordo em gênero, número e grau contigo. Quando a gente, por exemplo, a gente fala de ter as informações, isso já, na maioria das empresas, já gera valor no curto prazo, né? Isso que eu queria que você pudesse explorar um pouco, porque a gente às vezes fica muito, que é longo prazo, mas tem coisas de governança, como você colocou aqui,
que na maioria das vezes já traz valor no curto prazo, né? Curtíssimo. Na primeira reunião de conselho, muitas vezes você traz lá um parâmetro. Olha, a gente está trabalhando com uma empresa de factory com tal taxa, e de repente um conselheiro fala: "Ó, você está com uma taxa irrealista." Só isso já traz 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? Ao mudar. Então, é óbvio que quanto mais a gente tem informação e mais for bem trabalhada, isso vai facilitar demais o processo, Lucas. E sem dúvida, a criação de valor é em longo prazo, mas você pode ter ganhos ali, quick wins, que a gente chama, muito rápidos, né? Se a gente tiver as informações e puder ajudar, porque vem com experiências, né, diversas, né? O conselho acaba sendo o grande valor dele é trazer essas experiências à tona, né? Obrigado aí pela contribuição. E aí, então acho que a gente termina, né, a nossa parte aí de lições aprendidas. Terminamos no tempo certo, aqui já são 9h03. E agora eu vou passar para os depoimentos dos nossos empresários, né? Inicialmente eu vou convidar o Daniel, que é diretor executivo no Grupo Blavi. Ele vai ter 10 minutos aí para explicar um pouquinho de como é que a Blavi fez e o que ele aprendeu. Em seguida eu vou passar para o Ricardo Spinelli, né, que foi fundador aqui da Connect Tech, que teve a oportunidade de montar o conselho conosco, né? Então ele também, hoje a empresa dele também está se desenvolvendo bastante, e os dois então vão ter a chance aí de poder falar para nós. Então, chamo aí inicialmente o Daniel, e legal que nós estamos hoje agora com 40 participantes, bacana, e é um prazer aí de poder passar a palavra para você. Daniel, contigo. Obrigado, Vanderlei. Obrigado à equipe da Excelente pelo convite. E espero aí estar transmitindo a nossa experiência e que possa agregar aí a todos os participantes. Nossa caminhada aí rumo à governança corporativa, ela teve início lá em 2015, e o nosso horizonte ele enxergava apenas a sucessão familiar, né? Existia ali uma necessidade da segunda geração conseguir estar na organização, né? Fazendo uma breve introdução, né, a minha vivência, ela é toda em empresa familiar, e por isso a gente sempre estudou muito a questão de sucessão, né? Ah, o aspecto de governança, ele veio um pouco mais tarde, porque o primeiro ponto que a gente percebeu que era necessário alterar era a estrutura organizacional da empresa, né? Nós tínhamos uma empresa com 2 fundadores, eles tomavam as decisões e partia para o operacional, e as coisas iam em frente. Se a gente pega hoje uma fotografia das 2 famílias, somando a primeira geração, a segunda, a terceira, e já tem até um bisnetinho, a gente chega a 39 pessoas, né? Bem diferente de 2 pessoas que tomavam as decisões. A realidade de hoje né, uma empresa que tem que responder, né, a 39 sócios, entre aspas, né? Nem todos figuram como sócios, mas dentro do quadro organizacional, um dia eles chegarão a ocupar algum cargo ou alguma posição, seja ela como membro da equipe ou como acionista, né? Então, em 2015, nós começamos com esse processo da estrutura organizacional. Fomos subindo degrau a degrau, começamos a implementar alguns ritos, né, como foi falado aí, a importância dos ritos. Começamos a ter reuniões de conselho, mas tudo no âmbito interno. E aí a gente começou a perceber que a gente não conseguia avançar como deveríamos. Em 2018, final de 2018, meados de 2018, um dos sócios fez um curso no IBGC, na área de governança corporativa, e teve contato com o Vanderlei, que apresentou um quadro sobre empresa familiar. Aí foi o nosso primeiro contato com o Vanderlei,
e inicialmente era entendido que nós deveríamos fazer um diagnóstico sobre a empresa e tal, e aí eu até me pontuei e falei, pessoal, a gente já tem diagnóstico demais. Gostei muito do Vanderlei, eu acho que ele pode agregar muito na nossa empresa, mas eu acho que a gente tem que botar a mão na massa. Aliás, o Vanderlei precisa trazer todo o conhecimento que ele tem para botar efetivamente a mão na massa. Em 2009, nós conseguimos um acordo, né? Os sócios perceberam que realmente era importante. O Vanderlei aceitou nosso convite. Hoje ele é nosso presidente do nosso conselho. Isso foi muito assertivo, né? Porque além de toda a bagagem que ele traz da parte executiva e da parte de governança corporativa, quando você tem familiares ali no board, é, tem que ter um mediador, né? E um mediador capacitado, aí a coisa fica melhor ainda. Pegamos aí a pandemia, aproveitamos a pandemia para nos aprofundar em todos os mecanismos, em todos os instrumentos e desenvolvimento de projetos estratégicos. Foi um período muito produtivo para a empresa. Na época, eu dizia que naquele ano, a gente cresceu 5 anos em um, só por formatar todo aquele arcabouço que o Vanderlei muito bem explicou aí durante a sua apresentação. Então, com esse trabalho, a gente formou os alicerces, que são fundamentais, né, para a formação de um bom conselho. E aí, na nossa evolução, sempre esbarra na questão do custo, né? Quanto que custa um conselho? Muitas pessoas ficam limitadas a isso, né? Acham que conselho é só para grandes empresas, empresas listadas em bolsa, e na verdade isso é um mito, né? Empresas que estão fora desses padrões conseguem constituir bons conselhos. Iniciamos com um conselheiro externo. Em 2020, a gente já tinha necessidade de ter um segundo membro externo. O assunto custo bateu a porta de novo, conseguimos desmistificar e conseguimos, os sócios aprovaram aí a chegada de um novo membro externo, o que trouxe mais maturidade para o nosso conselho, sem sombra de dúvida, mais conhecimento, e que se reverteu em resultado. A presença de membros externos é algo assim bem interessante. Então, de 2019 a 2023, naquela questão também que o Vanderlei abordou, parece até que a gente combinou aqui o que cada um ia falar, nós tivemos um incremento no lucro líquido da companhia de 2019 a 23, obviamente, que ainda projetado, né? Estamos no mês 8, de 135%, nosso patrimônio líquido avançou 35%, e o nosso ROI ele foi incrementado em 11 pontos percentuais. Quer dizer, a questão do resultado ela é inequívoca. A questão do amadurecimento da sociedade ela foi muito salutar também, porque lá em 2015 nós éramos uma empresa com pouca maturidade empresarial, sobretudo da segunda geração, que não participava da operação. A transparência que a gente conseguiu com os membros que não participam do board, aqueles que não fazem parte da operação, né? Isso foi muito salutar, porque, como também disse o Vanderlei, tirou uma série de mosquinhas, né, que ficam nos ouvidos dos sócios que não participam. Será como é que está indo aquilo? Será como é que está indo, enfim, como é que está sendo direcionada a empresa? Então, esses aspectos sempre foram, todos eles somados, eles trouxeram não só resultados financeiros, mas estruturais, né, de amadurecimento. Então, assim, fica muito claro para a gente que a governança corporativa não é direcionada para grandes companhias ou listada em bolsa. Isso é uma constatação que, para
para nós é muito fácil de falar, e empresas familiares e sociedades menores, elas deveriam dar atenção à importância na formação de conselhos, né? Tendo em vista aí que tudo fica mais claro quando você tem um bom arcabouço, quando você tem uma matriz de projetos, uma matriz de iniciativas, e para de dar importância ao urgente e se dedica realmente ao importante, ao que vai fazer a empresa crescer, né? Além do conselho direcionar a empresa para o importante, não para o urgente, né? Como a gente um slogan aí que eu aprendi no Concertif, a gente fica a empresa tem decisões muito mais sólidas, né? Fica até mais fácil decidir porque obedecendo os ritos, respeitando a opinião dos sócios, respeitando a opinião, as ponderações dos conselheiros, dos stakeholders, né, da parte operacional, que é onde eu atuo, a gente acaba tendo um bottom line lá bem legal, bem bacana, uma empresa muito mais preparada e com um ambiente de trabalho muito mais saudável. Então, estou aqui nos meus finalmente de tempo, aqui estou cronometrando. Essa foi a minha colaboração. Eu espero que tenha agregado aí com os participantes e estou aberto aí depois no próximo momento para alguma questão que possa ter ocorrido. Bacana, Daniel. Olha, você está de parabéns, né? No quesito se vira nos 30. Em 10 minutos você deu um overview muito legal, né? Só acrescentaria, né, que você falou que o lucro líquido cresceu mais de 100%, né? Eu acrescentaria que a Blavia está num setor cujo impacto da pandemia foi muito grande. Esses 100% foram crescendo todo ano, dentro da pandemia, e ela está em shopping center, ela tem hotel, que pararam, definitivamente pararam. Então, o impacto nesses dois business, são 3 business, né? Um que é de hiperlojas, aluguel, esse se manteve, obviamente, os mercados venderam bem durante a pandemia, mas os outros negócios foram altamente impactados, e mesmo assim ela veio crescendo o lucro pelas medidas, né, que o conselho e a gestão em conjunto fizeram. Então, obrigado, Daniel, foi excelente aí tua apresentação, mostrando realmente o valor da governança, tanto do aspecto, né, de estruturar o processo decisório, manter a família, né, informada e tranquila que a empresa está indo bem, como também no ponto de vista de resultado. Mas, por favor, vamos formulando as perguntas aí para o Daniel, porque em seguida a gente vai abrir um debate, vai ser legal, né, saber aí o que ele enfrentou de barreira, né? Porque nem tudo são flores, né, Daniel? Tem coisas aí que, obviamente, a gente vai ter que enfrentar no processo de governança. Acho que isso também vai ser rico, se vocês puderem também debater com o Daniel. Passo a palavra agora para o Ricardo. Ricardo, por favor, diga para nós como é que foi a Connect Tech. Ô, Vanderlei, obrigado pelo convite, pessoal todo aí do time e todo mundo presente. Bom, só tentando também resumir bastante, né? Eu venho do mundo executivo, né? Meus primeiros 20 anos de carreira ali, eu fui um executivo, talvez onde eu mais atuei ali, trabalhei na Shell, por exemplo, durante 15 anos ali. O executivo vai fazendo, né? Nos últimos 10 anos eu me transformei ali num empreendedor, num empresário, me juntei com uma pessoa mais técnica e a gente fundou a EasyTech, que é a empresa original. E os primeiros anos ali saiu uma empresa de praticamente 3 pessoas no início. Hoje em dia nós somos 60 pessoas. Em 2019 ali, vendo uma oportunidade que a gente tinha dessa empresa que o Vanderlei comentou, que era um spin-off dessa empresa, na Connect Tech a gente está mais no mundo de automação, focado ali muito em gestão de combustível, posto de gasolina, né, e áreas, nichos em torno disso, pagamentos também. A gente viu uma oportunidade grande de fazer um spin-off de uma empresa que estava mais focada na nuvem, mais TI, software, e fazer até um convite para um concorrente nosso participar dessa empresa. Onde, quando a gente tomou essa decisão, eu percebi rapidamente que eu já sofria de um mal, né, de ter muita coisa concentrada em mim, estava planejando ter uma segunda empresa, né,
e percebia que ali seria um desafio enorme, né? Fazer o que eu gostaria de fazer com ainda uma empresa concorrente participando dessa empresa nova. Foi aí quando eu fiz o curso, né, onde eu conheci também o Vanderlei, a equipe toda, e comentando ali, falei, Vanderlei, eu acho que eu precisava começar essa empresa já pensando num conselho, porque as minhas dores que eu percebi era muita coisa concentrada em mim na empresa anterior, a necessidade de ter muita transparência com essa empresa que estava entrando na sociedade e é, também uma necessidade muito grande de contar uma estratégia, já que era uma empresa nova, então a gente tinha ali quase um BP para executar, uma visão para executar, e eu percebi que a gente teria muito desafio também para perseguir uma estratégia, deixar claro uma estratégia que estava na nossa cabeça, ou talvez até na minha cabeça, e pensando também como é que o que a gente ia fazer para frente em relação obviamente, né, a execução dessa estratégia montando um time, né? Bom, foi aí que o Vanderlei veio nos ajudar, a gente desenhou um plano, né? Inicial, o Vanderlei ajudou a gente a fazer uma escolha de um conselheiro externo, que foi muito importante, foi legal, porque o controle dessa empresa fica com a gente, com a minha empresa, mas a gente chamou, né, a empresa que se tornou sócia para escolher o conselheiro, a gente definiu uma pauta, a gente criou também um estatuto e discutiu muito o início desse processo, que foi muito bom, né? E a gente montou lá, eu diria que quase um bumbo de conselho, onde eu vou dizer franco que até na minha empresa original, onde a gente não tem um terceiro, né, observando, a gente bate até melhor, porque sendo observado por um terceiro, às vezes faz você ficar mais organizado, né? E a gente está tendo muito, assim, eu diria, muito sucesso. No fundo, a gente passou por praticamente um M&A inicial com esse parceiro, e passamos agora para um segundo M&A, onde a gente tem um terceiro sócio que entrou na empresa. A empresa hoje, teoricamente, está valorizada ali com esses investimentos iniciais em 60 milhões, mas a gente tem um BP a cumprir aí em 5 anos, que a gente deveria ter um valor de aproximadamente 250 milhões, né? E no meu caso, me ajudou muito a conseguir realmente separar a estratégia, porque no final do dia você fica sempre muito, né? Quando você está dentro da operação, e eu continuo dentro da operação, mas eu me chamo de co-CEO das duas empresas, definir 2 co-CEOs para tocarem o negócio. A verdade é que muita gente quer ver você ali no dia a dia, na gestão dos stakeholders. Então, é um desafio muito grande, porque quando eu estou interagindo com os stakeholders, eu venho depois e reporto para o CEO o que aconteceu, para que ele seja dono da operação. É um desafio bastante grande, mas eu percebo que eu preciso ainda passar por essa etapa até eu sair totalmente do dia a dia, que é uma vontade minha, uma coisa que eu percebo que o conselho é o caminho para isso, né? É o grande caminho para isso, para que eu consiga me posicionar realmente como um orientador de equipe e não um tomador de decisão, né? E acho que a gente comentou, acho que as observações ali feitas anteriormente, né? Não vou me repetir muito, mas eu percebo que esse desafio de você não transformar o conselho, né, num tomador de decisões pontuais, e sim do acompanhamento de um plano durante o ano, que foi bem feito no início do ano, e que ele está sendo executado durante o ano, e você está tentando acompanhar, né, aquilo, e não sim decisões pontuais de budget, onde é que é mais caro. Então, é sair realmente, se manter na estratégia. E acho que, obviamente, as decisões do hoje é para garantir que seu posicionamento estratégico do futuro está sendo bem executado agora, né? Isso é o que você está tentando fazer no hoje, né? Vendo se aquelas decisões que, né, os executivos estão tomando, né, fazem sentido dentro do posicionamento que foi definido com eles, inclusive, né? A estratégia até entendo que a estratégia está mais dentro do conselho, né, mas discutida com eles profundamente, né? É um time muito jovem, então eu acho que também esse mix, ainda mais que é uma empresa de tecnologia, né? Esse mix nosso entre
né, ter uma oportunidade de ter um conselho dando opiniões, visões. Hoje em dia nós somos 4 no conselho, né? As 3 empresas, mais um conselheiro externo, né? E eu sou o presidente do conselho também. E esse distanciamento da operação ajuda muito, né? Para quem ainda mais viveu tanta operação, né? Que é um pouco do meu desafio, né? Desafios normais, desafio de tempo, de ter informação correta, na hora certa, né? Planejar uma boa reunião de conselho, porque no fundo ela tem que ser estratégica, né? O conselheiro ele tem que abstrair um pouco, né, essa reunião para a gente focar na estratégia, né? E tem sido, acho que, uma experiência muito positiva. E eu percebo, às vezes, que a gente, como o Daniel explicou anteriormente, né, alguns desafios de empresa familiar, mas eu entendo que no nosso caso não é familiar, mas a gente tem muitos desafios nessa transformação, né, de ser sempre uma empresa que está em transformação e aumentando sempre seu nível de profissionalização, né? Então também é um desafio muito parecido, né? Como é que você levanta a barra toda hora, né? Melhora esse desafio aí em relação a como é que as pessoas respondem muito mais a essa busca, né? De ter uma qualidade de informação melhor, uma visão melhor, uma discussão melhor, uma implementação melhor, que eu acho que essa busca contínua, e eu acho que a ponta do iceberg que está puxando isso tudo o tempo todo é o conselho. Comentários importantíssimos aí, né? Se conseguir cuidar da cultura ali dentro também, né? Então, assim, o conselho, no fundo, eu acho que ele, no fundo, ele bota uma bússola muito importante, né? Para várias tomadas de direção estratégica e para ficar mais claro a execução da direção que está se comprometendo ali. Tem sido uma experiência muito boa e até tenho tido essa chance aí de estar com o Wanderlei batendo papo de vez em quando, e é gratificante ver que esse é um processo que foi uma bela tomada de decisão nossa lá no começo, né? Muito Dali, obrigado, Ricardo. eu não estou acompanhando meu tempo aqui, então estou com medo Não, de passar aí, mas acho que, imagino que para o momento, acho que tá bom aí. maravilha, não, foi excelente. Acho que também você deu uma visão muito boa, né, de como foi montado. E acho que você deu um dado importante, né, para nós. Obrigado aí pela transparência, né, porque quando o Celint foi lá montar o conselho da Connect Tech, ela era pré-operacional, então ela basicamente não tinha valor. Hoje já vale 60 milhões e já tem uma bússola, como você falou muito bem, né, para 250. Quer dizer, esse é o grande aporte que o conselho faz, é manter a empresa focada na criação de valor, que é o que eu falei, o grande trabalho de médio e longo prazo, estratégico. Você ilustrou muito bem, né? A gente não comentou, eu só passei para o Ricardo a ideia de ele dar um depoimento, falar o que aconteceu, mas acho que foi muito alinhado aí com o que a gente trouxe de conceito, né? E como deve funcionar a implantação e desenvolvimento do conselho. Agora o debate está aberto, né? A gente tem aí meia hora para debater e o Gesiel já levantou a mão, então ele já vai, tem o handicap aí, Gesiel. A palavra está contigo, pode perguntar. Já abri teu microfone, Gesiel, tá mudo. Opa, desculpa. Interessante aí o depoimento do Spinelli, que a gente percebe também que empresas pequenas não são tão grandes aí. Startups, né? No caso do Spinelli, era uma empresa. Cabe um conselho, sim, né? Uma dúvida que me ficou, e talvez o próprio Spinelli possa responder, é que ele falou que tem ali no conselho 4 pessoas. E o conselho com o número 4 me deixa sempre um questionamento, né? No caso de uma indecisão ou de uma decisão que fique dividida, como é que resolve uma situação dessa? Olha, nesse caso foi definido, e até a gente lá, nesse último M&A que a gente passou, também ficou definido formalmente, muito formalmente, né, que o presidente do conselho desempata. Então, essa é a decisão, tá certo? E nesse caso, também só lembrando, né, a gente tem um controle da empresa, né? Então, também, dependendo da decisão, você vai levantar isso para os acionistas também, não é o ideal,
mas você também tem um estatuto enorme lá de como é que os acionistas decidem, né? Então tem um processo bastante descrito até de como é que um processo decisório acontece dentro do conselho e até acima do conselho, caso necessário. Perfeito. Gisele, só a gente, como o Celint sempre, o grande mecanismo é esse, como é que se estabelece as alçadas. O conselho, a gente tenta fazer o confronto versus consenso, quer dizer, sempre no regimento a gente coloca, o consenso é o ponto-chave. Se não tiver consenso, vai ter voto, vai ter representação, vai ter mecanismos diversos, mas sempre a Assembleia é soberana, por lei, inclusive. Então, se alguma questão numa empresa fechada, né, estou falando de conselho consultivo, se alguma questão ela desliza, né, ou então fica muito complicada, e acho que não deve. Você tem alguma questão que teve que ir para a Assembleia, Spinelli? Normalmente não tem, né? É muito Não tem, raro. não tem. No fundo é interessante isso, porque eu percebo a reunião de conselho de uma forma, pelo menos no nosso caso, né? É uma troca de ideias violenta, porque acho que ainda mais no perfil que a gente tem de uma startup, de tecnologia, fazendo coisas bastante inovadoras, senta-se 4 pessoas ali com uma troca de energia muito positiva e um tentando ajudar o outro. Eu percebo também que não tem resposta certa ou errada para muita coisa, né? Então acho que ninguém fica muito numa decisão de quem é que está votando. Acho que, para falar a verdade, nós não temos votações dentro do conselho normalmente, tá certo? Perfeito. Né? Então é muito mais uma troca muito de o que eu deveria fazer nesse caso, para onde vocês iriam. E outra coisa, nem tudo que você decide lá, na hora da execução, você consegue, né? Então, assim, não, vai lá, combina com o presidente da outra empresa e vende para ele esse produto. Às vezes você não consegue nem falar com o presidente da outra empresa. Então, dentro do conselho, você está discutindo como é que você chega no presidente da outra empresa, né? Então, essa troca de energia que que eu acho que... E o que eu acho que é interessante para mim é que eu lido com muitas pessoas júniores. Então, quando eu entro no conselho, né, é triste falar isso, mas é uma velharada, né, cara? Mas é uma velharada com É o cabelo muita branco, não experiência, foi velharada, é o pessoal experiente. a galera experiente. Então, e tem a turma nova ali também, que eu trago, né, muita gente para dentro da reunião de conselho. Mas você entra numa conversa muito pé no chão, que eu até diria para o Vanderlei que é o que mais me encantou no que eu tive aqui inicialmente com o Vanderlei, foi aterrissar isso para ficar uma conversa de verdade, né, do mundo como ele é, tá certo? Bacana. Gisele, só corroborando aí o que o Spinelli colocou, né? É muito raro a gente ter grandes divergências, né? E se tiver grandes divergências, você tem esses mecanismos, né? E como eu falei, a Assembleia é sempre soberana, a sociedade tem que ter a representatividade das cotas no final, mas isso, como o Spinelli falou, nunca aconteceu lá e eu também raramente vi isso acontecer em outras empresas. A dinâmica de energia que cria, que ele colocou muito bem, é o que realmente reforça o processo e faz a criação de valor acontecer. Acho que isso é o grande ponto, né, da formação do conselho, que traz esse processo de perenização para a companhia. Mas Não, valeu. eu vou ler um comentário que eu acho também um grande desafio nisso, assim, contar uma história, né, que é a tua história, da tua estratégia bem contada, é difícil, né? Então ali você exercita isso, né? Sim. E eu acho que quando você tem uma dúvida muito grande é que ninguém pensou naquele pedaço da história muito bem pensado, né? Então você permite com que os números, as decisões fiquem muito soltas, né? Então eu acho que isso é o tema de quando você vai para essa reunião, alguém tem que ter trabalhado muito essa visão estratégica, né? Maravilha. Então, vamos passar a palavra agora para o Luiz, depois para a Karen, né? Luiz, pode formular aí tua... Pronto. Eu ouvi de um executivo do varejo uma vez, né, que o papel do conselheiro ou do membro independente é trazer assuntos que o CEO ou o fundador não gostaria de falar, né? Ou seja, tirar ele da zona de conforto. Por outro lado, né, foi comentado aqui pelo Spinelli, a importância do crescimento da empresa atuar com mente aberta. Então, como é que vocês lidam com isso todo dia, de receber sempre conselhos ou recomendações que tiram a pauta
focam a pauta em temas difíceis, né? Como é que é isso no dia a dia aí? Daniel, quer responder essa? Daniel está no mudo ali, né? Daniel está no mudo. Eu acho que a definição de uma boa pauta, e exatamente nesse ponto que a gente está se propondo a evoluir nesse momento, é fazer uma pauta anual cada vez mais voltada para o estratégico, né? A gente não pode negar que lá no início, em 2019, a pauta era de um jeito e hoje ela vem evoluindo, né? Você não consegue ir, subir uma escada do primeiro para o último degrau. Então, a definição de uma boa pauta, ela tende a mitigar esse problema de, às vezes, assuntos muito fora da curva entrem numa reunião e acaba tumultuando mais do que ajudando, seja porque, às vezes, nem o executivo, o diretor executivo, nem o próprio conselho tem todas as informações para tratar sobre aquele assunto. E quando você tem a pauta bem estruturada, a gente já entra numa reunião sabendo o que vai ser discutido e buscando sempre o maior nível de informação para que a gente não saia daquele assunto estabelecido. Muito bom. Espero que tenha clarificado aí, Luiz. Vanderlei, só para Sim. complementar, eu acho, voltando a essa pergunta, né, Luiz, um bom conselheiro, ele resolve isso perguntando. Cara, para mim, o segredo está nas perguntas, tá certo? Então, ele te tira tua zona de desconforto totalmente das perguntas. Essa, para mim, é o papel que ele faz. Ele não tem resposta, ele tem perguntas. Muito bom. O papel do conselheiro obviamente cutucar, né? Trazer questionamentos, né? Óbvio, na grande maioria das vezes os conselheiros também fazem as perguntas, mas já tem uma ideia do que deveria ser a resposta, né? Mas ele faz a pergunta que é o processo de provocar ali o debate e tal. E o bom conselheiro é aquele que às vezes tem já a resposta, mas no longo do processo do debate ele muda, porque ele viu uma visão mais poderosa, ele viu que tem argumentos sólidos, ele percebeu às vezes alguma falha no seu paradigma, na sua forma de pensar a coisa. Então, esse é o conselheiro bem preparado, que ele vai aberto para poder colocar as suas questões com certa ênfase, mas ao mesmo tempo ele tem a capacidade de mudar e ajudar os outros a mudar também, né, com outro argumentos favoráveis, né, se ele percebe que tem algo que é mais construtivo. Então, é por aí mesmo. O questionamento e o debate é que são os mais ricos, né? Karen, Obrigado. Bom dia. bom dia. Na verdade, eu estou nos dois extremos, né? Eu sou acionista de uma empresa e trabalho com executivos. E a minha dúvida é sobre remuneração, porque eu escuto assim coisas muito discrepantes. E eu não sei, acho que foi o Daniel que falou que assim, tem muito mito nessa questão de remuneração, de montagem de conselho. Como é que é essa remuneração? Ela é variável, é fixa? Se puder me explicar um pouquinho. Olha, no nosso caso, é uma remuneração fixa, né? E uma remuneração que foi acordada entre o conselheiro e a própria empresa, né? Não teve nenhum processo mais elaborado para se chegar a esse valor. O Vanderlei tem algumas métricas de mercado para esse tipo de valoração, mas eu diria que o valor em si, o valor absoluto, ele consegue se encaixar dentro de empresas de médio porte e até de pequeno porte, dependendo do nível de conselheiro que você vai precisar, né? Então, eu desmistifico um pouco isso. E eu também falei em desmistificar esse assunto, porque você vê, nós já tínhamos um conselho numa evolução bacana, né?
crescemos aí 5 anos em um, e aí quando precisamos chegar num segundo conselheiro, ainda esbarramos, independente do valor, a empresa familiar ela sempre fica assim, vai gastar mais um pouquinho, vai gastar, mas não é o gastar, é quanto que aquilo vai retornar, né? E hoje, com o conselho que a gente tem, isso sem sombra de dúvida, nós temos uma empresa muito mais madura, né? Nosso grau de maturidade em 2015 era muito pequeno, quando a segunda geração começou a chegar na empresa. Muito bom. Acho que o Daniel tentou reforçar, Karen, né, que não é o valor absoluto em si, mas sim até o valor que se cria ao longo do tempo, aí o retorno é muito bom, né? Mas, de maneira geral, a remuneração do conselheiro ele vai levar em conta o tamanho da empresa. Então, todos na empresa têm que ser remunerados de acordo com o tamanho, desde o CEO, o gerente, o administrador, até o conselheiro. Então, o tamanho é ponderado, né? No capítulo 13 do meu livro, né, O Conselheiro de Empresas, a gente discorre lá sobre um processo, uma metodologia de encontrar a remuneração do conselheiro, né? Então, dado o limite de tempo, eu não vou discorrer sobre o capítulo, mas eu recomendo, né, depois você dar uma olhada, porque lá está bem determinado um processo que cabe para qualquer empresa. E obviamente, muito do que sai, por exemplo, da remuneração de conselheiro de empresa de capital aberto não se aplica na fechada. Acabei de ver uma pesquisa recente dizendo que a remuneração média, né, do conselheiro atual das empresas de capital aberto é R$80 mil. Isso é absolutamente fora de qualquer questão, até porque nessa média está a média dos controladores, que encontraram um mecanismo de retirar dividendo de uma outra forma da empresa, né? Tem conselheiro que é controlador ganhando R$300 mil por mês. Então, ou seja, é totalmente fora. Isso impacta essa média, né? Então, esse é o mito que a gente vê. A remuneração média do conselheiro é 80 mil. Não posso contratar, isso é impossível. Claro, é impossível, porque ali você está tendo, nessas empresas de capital aberto, mecanismos, né, que não tem uma regulação efetiva sobre isso, né, no final das contas, e que impacta essa média para cima. Então, desde uma startup, você vê, o próprio Spinelli começou a empresa era pré-operacional, trouxe um conselheiro e cabia, né, dentro do que a empresa já tinha ali de investimento identificado inicialmente. Então, recomendo aí depois a gente bater um papo, até depois se você quiser, Karen. O capítulo 13 ele é bem claro ali de um processo de como estrutura a remuneração para qualquer tipo de empresa. Tá? Mas acho que o ponto que o Daniel traz é desmistificar. E um último ponto é que alguns conselhos trabalham sim em remuneração variável de longo prazo para o conselheiro. Alinha o conselheiro com a criação de valor. Né? Por exemplo, vamos chegar num valor de 200 milhões, de 500 milhões. Então, se a gente chegar nesse valor, então o conselheiro que ajudou nesse processo estratégico vai fazer jus a um variável que seja cabível, proporcional, que caiba no caixa e que faça sentido no alinhamento. Então, eu tenho visto isso também com uma certa frequência. Além do fixo, um variável de longo prazo. Yuri? Só reforçar dois conceitos, o Vanderlei. No que o Spinelli trouxe, né? O conselheiro precisa fazer as perguntas corretas, né? E essas perguntas corretas elas vão incomodar, né? Então, faz parte do papel do conselheiro realmente trazer esse incômodo, né? Para que a organização possa crescer, né? E o segundo ponto relacionado à remuneração, eu encaro como um investimento, bem na linha do que o Daniel trouxe, né? Não é gastar, né? É o quanto que eu vou investir, né, nesse conselheiro, né, em detrimento ao retorno que ele vai trazer para a minha organização, né? E o Vanderlei traz um ponto bastante interessante, né? Não existe um modelo de remuneração que vai servir para todas as organizações, né? A remuneração, ou esse investimento, ele tem que caber no orçamento da organização, né? E tem que satisfazer o conselheiro. Então, passa por um processo de negociação, né? Em detrimento de qualquer métrica. Mas vai lá, Bem, Chasquete. Não, a formação do conselho de administração nem sempre é fácil numa empresa familiar. E a experiência de vocês na importância de se prestar uma mentoria para esse fundador
né, como um preâmbulo, né, uma introdução à governança dessa empresa. Não, muito bem. O que a gente faz, às vezes, é necessário, eu já passei por essa experiência, num conselho que a gente montou, a gente primeiro trabalhou durante alguns meses só com o fundador. Não é tão comum de ter um processo estruturado. O que é comum é que na fase da montagem do arcabouço, a gente conversa muito frequentemente com os fundadores ou com os sócios, clarificando pontos, né? É isso, é aquilo, porque há uma incerteza, há uma ansiedade em relação ao processo. Então, isso é uma espécie de mentoria, né? Não seria uma mentoria estruturada, mas que vai garantindo o alinhamento. Então, de fato, isso é muito importante, porque como a gente fala no livro, né? Eu falo no livro, é preciso cuidar do criador e da criatura, né? A gente vai cuidar da criatura que é a empresa, tem o criador também que precisa de cuidado, a gente precisa olhar como é que ele está, o que ele está sentindo, qual é a sua ansiedade, quais são os seus desejos, seus interesses, como é que aquilo se choca com outro acionista, com família, enfim, tem todo um choque ali de pontos, né, que a gente vai tendo que observar, né? Por exemplo, nós estamos agora, Gaspar, Yuri e eu, estamos num grande grupo, um grupo muito grande, mesmo, que já está na 4ª geração, muitos membros de família, que a gente está tendo que entender, né? Fizemos N entrevistas, várias, vamos voltar a fazer novas rodadas de entrevistas para entender como é que a gente vai dar o próximo passo de governança da empresa, porque são interesses diversos, já são emoções, são conflitos que aconteceram, que estão à tona. Então, como é que você vai apaziguar isso tudo e criar, de fato, um caminho importante de governança para a companhia? É uma companhia que vai bem, mas que ela podia ir o dobro de bem se ela pudesse ter um processo melhor de tomar decisão. Então, nós estamos falando aí de bilhões, né? Decisões que podem impactar bilhões. Então, isso tem um valor muito, muito significativo para determinadas companhias. Então, desde uma companhia pequena, né, que trouxemos o exemplo do Spinelli, né, que é pré-operacional, até uma companhia bilionária, ela, se tiver um processo estruturado de governança, ela tem muito a ganhar, não só no ponto de vista de retorno que eu digo lucro, EBITDA, valoração, etc. e tal, como também do ponto de vista de ter uma estrutura muito mais apaziguada, perene, né, que vai olhar mais o longo prazo da empresa e não se preocupar com o curto, né, que é o que o Daniel falou, né, o importante diferente do urgente, né, olhar o importante e não se ater só ao que é urgente, né? Então, acho que esses são os grandes pontos aqui. Muito bem, temos mais perguntas. Temos que olhar aqui o chat, talvez, né? Enquanto não tem alguma pergunta. O Rui, acho que colocou, né? Qual é a boa prática de seleção dos membros do comitê? Exemplo, poderiam ser os mesmos membros do conselho? A boa prática sugere que os membros de comitê devam ser outros profissionais, né? O Gaspar já respondeu, né? Ter pelo menos um conselheiro em cada comitê é uma boa prática, né? E às vezes trazer especialistas de fora, trazer alguém da própria estrutura interna da companhia, se cabível. Normalmente os comitês têm pelo menos 3 membros, né? Uma indicação assim, vamos dizer assim, estimativa ou indicativa seria um conselheiro, um membro externo de fora da empresa e alguém da estrutura interna. E podia fazer o comitê funcionar bem. E aí, obviamente, tem comitês com 5, com 6, com 4 pessoas, então não há um número ideal, né? Não há um número certo, né? Certo e errado, né? Para os comitês. Mas, Importante enfim, lembrar que o comitê não é deliberativo, né? Ele é só um mergulho, um detalhamento de alguns temas para apoiar o conselho. sem dúvida. Perfeito. Marco Moreira fez uma pergunta. Marco, quer fazer aqui na plenária, por favor? Tá bom, sem problema. A pergunta é natural que uma empresa pequena e média ela comece trazendo um conselheiro externo e aí talvez com o papel de um mentor e depois ao longo do tempo e enfim, gostando dessa dinâmica, então ela amplia para trazer mais 2, 3, 4, 5 pessoas? Perfeito. O número de conselheiros externos é exatamente um dos pontos da etapa final do projeto de montagem do conselho. Então, dependendo do tamanho da empresa, né, é óbvio que a empresa não pode começar tendo 3, 4 conselheiros externos. Então, o que a gente sempre recomenda é que tenha pelo menos um, porque é que vai trazer essa visão externa e fazer isso que você falou, Marco, que vai estar acompanhando ali uma espécie de mentoria, né, uma espécie de cuidado,
né, em relação ao processo de governança, sempre mantendo a sua independência. Normalmente, esse elemento, o único, quando é um conselheiro único, externo, ele faz esse papel de liga, ele vai fazer muita mediação, ele vai entender os dilemas, vai mergulhar em conversas particulares com alguns dos membros para poder trazer alguns argumentos, algumas ponderações na tona, né? E vai ajudar muito na reunião de conselho, trazendo o que o Spinelli falou, as perguntas, né? Debatendo, trazendo caminhos, enfim. Mas é comum, sim, a gente ter no início do processo apenas um, né? O ideal é que já pudesse começar com dois, porque assim você, quem tem aquela máxima, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Acaba sendo, às vezes fica ali curto, mas se não é possível começando com um, está perfeito. E isso a gente tem observado que tem sido feito dessa forma, sim, Marco. Ótima pergunta. Daniel, quer colocar mais um? Ouvindo essa pergunta, né, eu gostei muito do caminho que nós trilhamos. Se a empresa não tem vivência com governança corporativa, eu acho que um conselheiro que conheça a parte de estruturação de governança corporativa talvez seja mais efetivo do que um conselheiro que tenha experiência, porém nem tão focado na estruturação. Porque a estruturação tem suas peculiaridades, né, Vanderlei? Me corrija aí se eu estiver errado. Sim, sem dúvida. Às vezes, se precisar ter um conselheiro só que seja bem experiente, né? Que possa abranger, às vezes conhecer o setor, às vezes conhecer o setor é mais importante, às vezes conhecer governança é mais importante, mas sem dúvida nenhuma que seja experiente, que tenha experiência acumulada, para não ser mais uma experiência, né? Que ele possa entrar ali agregando, né? E podendo somar, né? Na companhia. Robinson levantou a mão, mas eu tenho o Sérgio Xande fez uma pergunta. Sérgio, você pode fazer a pergunta aqui na plenária, aí eu passo depois para o Robinson. Sérgio? Não. Vamos lá então, Robinson. Sérgio, acho que não sei se ele está, não estou conseguindo vê-lo aqui na tela. Ele Vamos está lá, aí, mas Robinson. está no mute, talvez. Oi? Ele está na vídeo, não sei se está agora no momento, mas ele está no mute, por isso. Tá bom. Está no Eu vídeo. vou passar para o Robinson, depois eu volto para o Sérgio, ou então eu leio a pergunta dele. Vamos lá. Ele está tentando falar. Tá bom. Gente, vamos lá. Minha pergunta provavelmente é fácil de responder, mas eu tenho essa dúvida. Tempo de um conselheiro dentro de um comitê, assim, ou melhor, qual o tempo de um conselheiro dentro de uma empresa? Sei lá, pode ser permanente ou teria que haver uma troca periódica? Tem um tempo útil e ótimo para isso? Sim, a nossa experiência mostra o seguinte: um conselheiro, no primeiro ano, ele já sai contribuindo, como foi falado, né, que pode tomar uma decisão ali que realmente ajude muito a empresa. Mas no primeiro ano, normalmente, ele está aprendendo, né, sobre a empresa, os processos, ele está numa etapa de aprendizado conjunto. Ele começa a contribuir a partir do segundo, terceiro ano, né? Então, no mínimo, a gente entende que um conselheiro devia ficar 3 anos numa empresa, a não ser que ele tenha furado aí nas expectativas do trabalho dele. Mas normalmente é no mínimo 3 anos. A média do conselheiro é 5 anos, 5 anos e meio, 6 anos. Quando passa de 7, 8 anos, já começa a ficar, vamos dizer assim, meio prata da casa, já acaba virando quase que ali um amigo, né, de todo. Então, estaria na hora de trocar. A não ser, né, que a empresa também mude. Eu conheço um conselheiro que ele está há 18 anos na mesma empresa, uma empresa de capital aberto. Ele teve no nosso fórum do ano passado, ele deu depoimento lá, o César, e aí ele falou: olha, eu estou 18, foi perguntado para ele, mas você não acha que isso é ruim? Você está 18 anos como conselheiro na mesma empresa? É que eu passei por 4 empresas diferentes. Eu comecei com uma empresa de um dono só, e depois entrou um fundo, virou uma outra empresa, depois esse fundo fez um IPO, virou uma outra empresa, e agora foi comprada por um grande banco, é uma quarta empresa. E, obviamente, esse conselheiro é muito bom, né? Porque passando por 4 situações, 4 estruturas societárias diferentes, ele sobreviveu e está lá contribuindo até hoje, 18 anos. Então, de novo, não existe uma regra de bolo, tem as médias, né, Robson, as médias que eu citei aqui, mas que, obviamente, vão depender em cada caso. Então, entendido, obrigado, Passarela. Imagina. Vou ler aqui a pergunta do Sérgio, né, que talvez seja uma das últimas aqui.
O Sérgio ele coloca aqui: vocês têm experiência em implantação de criação de conselhos que não tiveram sucesso? Se sim, qual ou quais as principais causas? Sérgio, a gente tem experiência sim em conselho que não deu certo. Como eu citei ali inicialmente, o boicote ou o aborto do conselho acontece muitas vezes pelo acionista, que não se preparou, né, que não teve esse alinhamento e que tinha uma expectativa XYZ e que mesmo ele foi boicotando o processo, não implantava as decisões que o conselho trazia, e o conselho foi ficando vazio, né? A gente teve essas experiências, o conselho foi se esvaziando por conta da não implantação daquilo que era discutido, né? Um conselho consultivo e que o fundador não tinha um processo estruturado de implantação. É óbvio, como falou o Spinelli, que às vezes você toma uma decisão no conselho que na prática não consegue, você volta para o conselho e o conselho reformula, né? Mas nesse caso não era uma volta, era um descumprimento. E aí, obviamente, o conselho perde o sentido, né? Se você, como empresário, não acredita no conselho que você montou, aquilo vai... E a outra coisa que não funciona muito, que eu citei, e aí não é o caso, nós não temos essa experiência, porque a gente já monta com arcabouço, mas eu já vi várias empresas desmontarem o conselho porque não tinha um arcabouço, não tinha uma estruturação, né? Então aquilo ficou e foi perdendo sentido, tá? Então essas duas experiências que a gente tem, uma que a gente vivenciou, uma e outra que a gente vê aí fora por conta da falta de ter um arcabouço, né? Muito bem, faltando aí 7 minutos para as 10 horas, acho que a gente já pode pular para as conclusões finais, né? Eu queria talvez passar a palavra para o Gaspar e para o Yuri para fazer suas considerações finais aí para nós, e a gente vai encerrar em seguida. Gaspar. Bom, André, primeiro é agradecer a participação de todos, né? Eu acho que foi uma manhã rica, né? Que daria para a gente dobrar o tempo que a gente está aqui discutindo, mas eu acho que uma conclusão muito importante, que a gente sempre fala, inclusive, não tem um modelo certo, adequado, né? Na verdade, esse modelo tem que ser customizado para a realidade de cada empresa, né? Do momento que a empresa está, a maturidade que ela está em termos de gestão e de governança. Isso é feito diante de um projeto, né? O conselho não é reunião de amigos e de forma informal, né? O conselho ele precisa ter uma composição adequada para a necessidade da empresa. O conselho precisa privilegiar aquilo que é importante e não urgente, né? Ele tem que tentar não entrar o tempo inteiro na execução da companhia. A execução cabe, né, aos executivos, à diretoria da empresa. Ele precisa estar com dados presentes, olhando para o futuro sempre. É importante ter a pauta e a frequência de reuniões anuais para que essas reuniões aconteçam, né? Senão, o dia a dia da empresa, o urgente, toma conta da reunião ou faz com que as reuniões não aconteçam. Então, a disciplina, né, do empresário, a disciplina dos conselheiros é muito importante. E não adianta você achar que vai ter a reunião e vai discutir os temas. Você precisa ter os ritos, você precisa ter os instrumentos, né? O regimento interno é muito importante. A gente falou aqui o quanto que é importante que desengatilhar, né, o processo de decisão da empresa para que ela possa ser mais assertiva, mais rápida. Então, ter uma política de alçadas. Então, ter conselho significa ter governança. Ter governança precisa ter instrumentos de governança para a companhia. Então, eu acho que é isso que é importante. Ter um projeto, né, para analisar a situação da empresa, a maturidade da empresa, criar esses documentos todos para depois compor um conselho dentro de um planejamento, dentro de um plano, de uma pauta, é muito importante. Então, senhores, se vocês desejam criar conselhos nas suas empresas ou recomendar, né, não vamos juntar os amigos, vamos realmente trazer um mergulho dentro da situação da empresa, das suas necessidades e montá-lo de forma estruturada. Maravilha. É isso que eu tenho Obrigado aí, para Gaspar. concluir. Yuri. Perfeito. Obrigado, Gaspar, Vanderlei. Obrigado a todos aí por esses 120 minutos de dedicação que vocês tiveram nessa manhã conosco. Fica a minha recomendação que fizemos aqui um processo tremendo aí de troca de experiências, de networking, né? E sugiro que vocês nos contactem ou contactem as pessoas que participaram desse evento para poder trocar experiências e avançar com a governança em suas organizações, né? Sempre estaremos aí disponíveis para vocês para falar de governança, né, e ajudá-los nesse processo.
Muito bem. Se alguém ainda tem alguma consideração final, algum comentário que quiser falar, ainda temos aí 2 minutos. Se tiver alguém. Agradeço a oportunidade, Vanderlei, de poder contribuir aí. Espero ter contribuído. Com certeza. Ao convite de vocês. Eu agradeço os comentários de todos aí também dizendo da relevância, né? Todo mundo está colocando aí no chat que gostou muito do evento, parabéns, a oportunidade, enfim, também agradeço a todos que estão fazendo os comentários, né? E dizer que estou muito feliz, né, de ter organizado esse primeiro encontro de empresários. Espero que a gente tenha muitos outros pela frente e que a gente possa estar contribuindo, né, com esse debate sobre governança, porque a gente entende, né, que o século XXI vai ser o século da governança corporativa. As empresas estão realmente caminhando nesse sentido. Temos o prazer de estar contribuindo e de poder estar ajudando vários empresários a trilharem esse caminho de forma estruturada e de forma perene. Novamente, meu muito obrigado a todos. Quem quer mais algum comentário? Falar final, Vanderlei. O fórum esse ano é uma visão 360 graus, né? Então, é a visão Perfeito. também do empresário no conselho. Então, é importante a participação de todos aqui. Fica o convite para que todos participem em outubro do nosso fórum, né? Nosso fórum de conselheiros. A gente tem um fórum de conselheiros, né? Que é o fórum anual do Selit, é o 4º fórum. Fica aqui o convite para os empresários estarem lá também, vocês que quiserem. Vai ser um excelente evento. Vamos ter mesas de painel de debate. Inclusive, uma mesa vai ser também com empresários, outros empresários, né? Debatendo aí como é que está o conselho. Vamos ter um painel com executivos e um painel só com conselheiros. Então, fica aí o convite. Final de outubro, nosso fórum anual de conselheiros. Novamente, muito obrigado. Prazer em estar com vocês e uma boa semana para todos aí. Até mais. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau. Grande abraço. Tudo de bom. Valeu.